Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso de 1 a 5, porém, como eu sempre faço, é muito verso, eu dividi. Eu fiz um parágrafo aqui, né? Do 1 a 5, para que a gente entenda, né, o contexto. Mas hoje eu vou falar somente do verso de 1 a 2, ok? Semana que vem, se assim Deus permitir, estarei falando dos outros versos, né? O 3, o 4 e o 5, e assim por diante, ok? Gálatas 2, do verso do 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, por nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Somente até aí, o Espírito Santo possa falar em nossos corações nesta manhã. Irmãos, nós vimos lá no capítulo 1, né? Nós terminamos na semana passada, que o apóstolo, ele condena o falso evangelho, né? Chama de anátema, ok? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é anátema, é maldito, ok? Ele condena isso, nós vimos lá. E ele afirma que ele pregou o verdadeiro evangelho entre os que estavam ali pela revelação divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre isso também. Ele disse também que o seu antigo viver era vivido por tradição de seus pais, né? Era uma outra religião. Ele achava que era a verdadeira, mas não era. Era o judaísmo dos fariseus, o judaísmo farisaico, ok? E ele também diz que por ele ter recebido o verdadeiro evangelho diretamente do Senhor, ele não consultou nem o homem, nem a carne, algum, né? Para começar a pregar aos gentios, porque isso ele vai falar seria uma desonra para o nosso Senhor, né? Já que Jesus tinha dado o evangelho a ele por revelação, ele não ia falar, Pedro, será que Cristo falou comigo, tá certo? Né? Isso não existe. Então ele vai e começa a pregar aos gentios, que era a ordem do Senhor, né? Ele havia recebido essa ordem lá em Atos. A gente depois vai ver lá Atos 9, vai falar que ele foi levantado para ser apóstolo dos gentios, né? E vimos também, irmãos, que o apóstolo foge tanto de Damasco como de Jerusalém, porque queriam matá-lo, por causa da transformação que houve nele e da mensagem que ele trazia. Ele trazia uma mensagem verdadeira. E eles não queriam ouvir aquilo. Ele era um verdadeiro arauto do Senhor. E as igrejas, né, glorificavam, como nós vimos no verso 24 de Gálatas 1, as igrejas glorificavam a Deus por isso, pela vida do apóstolo, ok? As igrejas que estavam ali na Judéia. E é nessa batida, irmãos, que o apóstolo agora, ele narra aos Gálatas, primeiramente, né, que essa carta foi escrita primeiramente aos Gálatas, né? E a nós hoje, né, chegando até nós hoje, a sua trajetória inicial no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele narra
ele continua essa narração, como ele andava, como foi o início da sua caminhada ali. E aí ele entra agora no capítulo 2, no verso 1, dizendo, né, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. A barulhada. Levando comigo a Tito. Então, irmão, passado esses 14 anos, né? Que 14 anos são esses, né? A gente vai ver aqui agora. Esses 14 anos, eles são não são o pós-conversão de Paulo, ok? Não foi após a conversão de Paulo, mas sim após a sua visita a Jerusalém, né? Quando ele se converteu, ele foi para Jerusalém. Veja aí, Gálatas 1:18. Ó, depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, perceba, irmãos, que ele narra o tempo com a palavra inicial, depois. Depois de quê? A gente tem que perguntar. Depois de quê? Depois de tudo que ele tinha passado aqui, depois de tudo que ele tinha feito aqui, depois desses 3 anos que ele ficou entre Damasco e a Arábia, levando o evangelho aos gentios, né? Foi depois desses 3 anos, né? Ele foi para Jerusalém. E depois de Jerusalém, aí sim conta esses 14 anos. Então, na grande verdade, dá uma média de 17 anos que o apóstolo Paulo ficou entre Jerusalém, né? Damasco, Arábia e Tarso, a cidade dele que ele foi enviada porque queriam matar ele em Jerusalém também, por causa da mensagem. Ok? E como eu falei na semana passada, essa mensagem que Paulo levava era uma mensagem que os incrédulos queriam matá-lo. As pessoas queriam matá-lo por causa dessa mensagem. Aí o que eu falei? Hoje nós vemos líderes trazendo mensagens e sendo aplaudidos. Ninguém quer matar um líder hoje. Não é verdade? Ninguém quer matar um líder hoje porque pregou o evangelho. Que evangelho é esse que eles estão pregando? Eu falei nisso na semana passada. Então, que evangelho é esse, né? Fica esse ponto de interrogação aí, né? Que evangelho é esse, né? Se você leva uma palavra que é aceita por todos, tem algo errado aí, ok? Então, ele foi enviado a Tarso, fugido de Jerusalém. A gente vai ver aqui Atos 9, Atos capítulo 9, verso 30, porque ele estava pregando o evangelho do nosso Senhor, ok? Diz assim, Atos 9, 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, né? O verso 29 vai falar que eles procuravam matá-lo, né? Os gregos, né? Que ele estava falando com os gregos, eles procuravam matá-lo. Então, os irmãos botam ele lá na estrada, vai até Cesareia e enviam ele a Tarso na sua cidade natal. Então, irmão, depois desses acontecimentos, passaram-se então 14 anos, ok? É esse depois que Paulo está falando aqui. Depois, passaram-se 14 anos, né? Eu voltei. Ele voltou a Jerusalém, a cidade que ele fugiu para não ser morto, ok? Então ele volta novamente a Jerusalém. Agora ele volta não sozinho. Ele volta acompanhado de Barnabé e Tito. Não é o que ele vai falar aqui? Depois dos 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, né? Com Barnabé, levando também comigo Tito. E com uma missão, né? Presta atenção nisso.
Ele vai acompanhado de Barnabé e Tito com uma missão que lhe foi dada por revelação, é o qual ele vai falar aqui no verso 2, de subir por uma revelação. Então, ele foi por uma revelação dada a ele, a gente vai ver isso agora, ele vai subir com essa missão de cumprir o que essa revelação direto de Deus veio através do homem. Vamos lá em Atos 11. Atos 11, verso 27 a 30. Atos 11, verso 27 a 30. Diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos quem? Por mão de Barnabé e Paulo. Irmãos, nós aqui trabalhamos com evidências bíblicas. Nós não ficamos imaginando ou especulando ou conjecturando qualquer coisa que não esteja biblicamente comprovado, evidenciado, ok? Muitos vão dizer que Paulo, quando ele foi a Jerusalém nessa época, ele foi para o concílio que está em Atos 15. Isso não procede, não temos provas bíblicas disso, é uma inferência que eles põem ao texto. A prova bíblica que nós temos está aqui. Está aqui, em evidência. Então, menos, né? Vamos trabalhar com evidências, ok? E o que ele está falando assim, e com eles, com efeito, fizeram enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E o que foi, e por que, qual foi dada a missão a eles? Não foi por revelação? Foi por revelação de Ágabo, que era o profeta daquela época. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. E Paulo é enviado junto com Barnabé com as ofertas para aquele povo da Judéia que ia passar por uma necessidade grande, e a palavra diz que isso aconteceu. Olha aqui, o verso 28. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, é uma profecia que se cumpre, ok? É uma profecia que se cumpre. Veja o capítulo 12, após aí, no verso 25. Capítulo 12, verso 25, E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Que serviço que eles terminaram? O de levar essas ofertas para ajudar os irmãos da Judéia, ok? Que estavam em necessidade. Aí ele fala, e terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Aí ele agora pega o sobrinho de Barnabé. Marcos é sobrinho de Barnabé, né? Ele pega e leva para ajudar na obra missionária que estava acontecendo a partir de Antioquia. Ok? Irmãos, com exemplo nós temos aqui de Saulo, de Barnabé, Tito, Marcos também aqui, né? Com exemplo nós temos aqui de homens obedientes à palavra. Eles receberam uma revelação vinda, né? O Ágabo era um profeta legítimo, e eles entenderam que eles deveriam ir, né, até a Jerusalém para ajudar aos irmãos.
e eles nem questionaram, eles simplesmente acataram a ordem e foram até a essa comunidade que estava com necessidade. Irmão, quão falta na nossa era homens obedientes à palavra do Senhor. Quão falta a palavra está falando X. O homem, por sua, sei lá, imaginação, sua vontade ali, não, é Y. É Y, nem sei fazer o Y aqui. É Y, é assim, né? Y. X é assim, Y. É Y. Aí tu mostra para ele, rapaz, mas a palavra é X, está falando X. Não, é Y, pastor. E aí, você olha os exemplos, Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Então, se você não tem uma vida de obediência, é o que nós vamos tratar aqui hoje, você não tem uma vida de obediência, como é que você vai viver se dizer um cristão verdadeiro, autêntico? Não, ó, a palavra tá falando X, exemplo, mas eu tive um sonho, Y, que fala contrário à palavra, Deus me falou no sonho. Aí o cara vai contra a palavra de Deus e vai pelo sonho dele, que é humano, falho, pecaminoso. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Engana com o quê? Com várias coisas, com sentimentos, com emoções, com coisas que você se deslumbra. Você olha, exemplo, a nossa igrejinha aqui. Você vai olhar aqui, olha uma catedral. Você vai ficar deslumbrado. Você vai vir aqui ou vai para a catedral? Só estou dando exemplo, né? Os que olham pelos olhos, você vai ficar lá. Tem orquestra, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei. Menos Cristo, mas tem tudo lá, né? Enfim. É isso aí. Então, irmãos, você vê, Paulo é obediente. E nós vamos falar disso hoje. A obediência segundo a revelação. Aonde está a revelação de Deus, pastor? A palavra de Deus é a revelação. Tudo que está escrito aqui. Deus, irmãos, presta atenção nisso. Deus não escreveu um livro da lei para que nós hoje possamos contestá-lo com falsas revelações de falsos profetas. Eis que o Senhor me disse, né? Assim que eles começam, ó, irmão, tive uma visão. Tá aqui? Não, é que eu não. Tá aqui. Rejeita. As escrituras é a nossa regra de fé e prática. Lógico que eu não estou falando. Eu saí de casa hoje e escolhi uma calça preta. Estou falando isso, não, ok? Estou falando do nosso andar na nossa vida. O que nós devemos de fazer de bem e o que nós não devemos de fazer de mal. Aonde nós devemos entrar, aonde nós devemos sair, com quem nós devemos andar, com quem nós não devemos andar, ok? Então, a palavra, ela nos conduz a esse caminho, como a irmã orou. Ela é luz para os nossos pés. Ela vai iluminar onde nós estamos, mas sim se você seguir a palavra. Agora, não, eu sigo ao meu sonho. A palavra está falando isso, mas eu tenho uma intimidade tal com Deus que eu ouço a voz dele. Aí caramba, é mesmo, cara? Legal. Vai ver aonde você vai parar. Entende? Então, é nisso que nós vamos falar. A obediência da revelação. Qual é a revelação? As Escrituras. Ponto final. Ok? Aquilo que foi revelado foi escrito, irmão. O que Ágabo revelou aqui? Está escrito. E é a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Se há uma revelação hoje, ela tinha que estar escrita. Como se fosse palavra de Deus.
eles vão fazer isso? Duvido. Duvido. Duvido que vai dar tiro no pé. Um monte de revelação falsa, né? Vai dar tiro no pé. E vai fazer uma outra Bíblia, uma outra escritura. Aí tu vai, opa, aí deu ruim, né? Então o que está escrito? Ágabo teve uma revelação, ele era profeta, ok? E está escrito, e ponto. Só que ele morreu, acabou, e encerrou. Na escrita, a última revelação que nós temos, que foi falada e escrita, está em Apocalipse. Apocalipse, o nome do livro de Apocalipse é o livro da revelação. É o livro da profecia. Então, a última profecia que nós temos está em Apocalipse, que está se cumprindo nos nossos tempos, até chegar o fim, ok? Ela vai se cumprindo progressivamente, ok? Não vou entrar nesse mérito aqui da revelação de Apocalipse. Mas a última revelação foi escrita por João e encerrou. Acabou. Cessou. Ok? Vamos lá. Então, irmão, o que estava acontecendo em Antioquia, que era onde eles estavam? Algo extraordinário estava acontecendo lá. Homens cíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, anunciavam o evangelho aos gregos, e muitos deles creram no Senhor Jesus Cristo. O que esses homens cíprios e sirinenses anunciavam em Antioquia? A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles acreditavam no que eles estavam ouvindo. Eram convertidos. Veja lá Atos 11 ainda, verso 20 e 21. Diz assim: e havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Quem é a revelação? O Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Porque era verdade o que eles estavam falando, ok? Porque a mão do Senhor estava sobre eles. E aí, é nessa atmosfera que Barnabé foi enviado até lá para saber se isso era verdadeiro. Barnabé, ele vai falar aqui, ó. E a mão do Senhor ao verso 22, ó. E chegaram a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quem é que estava em Jerusalém? Os apóstolos. Ele, tá acontecendo algo lá. Barnabé, vai lá ver se isso é verdade. E Barnabé foi e constatou que era verdadeiro. E aí ele vai buscar Saulo. Ele busca Saulo. Aqui, ó. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. E eles ficaram lá 1 ano, reunindo aquela igreja para formar a igreja ali, né, de Antioquia, onde ali, pela primeira vez, nós fomos chamados de cristãos. É lindo isso, né? Pela primeira vez, nós fomos chamados de cristãos, não de evangélicos, de cristãos. Evangélico é um termo moderno aí. Cristãos. Teve um moço, agora, eu sem querer dei o fora, mas saiu. O senhor é evangélico? Eu falei, não, sou cristão. Aí ele me olhou assim, ficou... Eu falei, eu sou cristão. Aí expliquei mais ou menos para ele. Aí ele, tá, né? Ele ficou meio tonto, né? Aí eu falei, sou cristão. Ok? Então, você ser cristão, o que é ser cristão? É um seguidor de Cristo. Evangélico é outra coisa. Esse termo é outra situação, ok? Vamos lá. Então, Barnabé constatou, chamou Paulo, né? E a mesma coisa, irmão, fez... vamos, para a gente ter uma ideia de como era lá, quando eles tinham anúncio, boatos do que estava acontecendo em certos locais, eles enviavam mensageiros para ver se era verdade. Hoje está banalizado, irmão.
Está banalizado. Qualquer um abre uma porta aí e vai, e ninguém quer saber, ok? E isso vai achando que eles fazem uma generalização que todos são iguais. Não, não são todos iguais. Existe uma separação aí. Cristão é uma coisa e esse povo que está aí fazendo essa balbúrdia é outra, ok? Vamos lá, Atos 8:14, olha o que vai dizer também aqui, que os apóstolos, olha o que os apóstolos fizeram, Atos 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Enviaram para quê? Para constatar, para ver se era verdadeiro aquilo tudo. Eles enviaram, eles foram, e aí constataram, ok? É necessário, irmãos, que nós perceba bem aonde você está entrando, se aquilo ali é verdadeiro ou não, porque se aquilo ali não for verdadeiro, você está sendo enganado e compactuando, sendo conivente com algo que é falso, com algo que não agrada a Deus. Isso é pecado. Ok? Por que nós temos os exemplos dos bereanos, né? De consultar tudo que está sendo ouvido. Se você vai, por exemplo, eu não conheço certa igreja. Eu entro lá para ver, vou entrar para ver. Quando eu começar a ouvir, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Aquele cai no chão, aquele roda-roda, não sei o quê. Peraí. Deixa eu ir embora. Não vou ficar compactuando com isso aqui, não, porque isso aqui não é igreja. Isso aqui parece mais um centro de macumba. Gospel. Macumba gospel. Tá esquisito o troço, rapaz. Você passa, você vê. Que diabo é isso aí, rapaz? Que é isso aí, rapaz? Isso é manifestação de demônio. Tá estranho, né, o troço, entende? Então, o culto é o quê? Ordem e decência. Ok? Então, perceba, quando havia essas manifestações de Deus para a conversão de pessoas, homens de Deus, né? No caso, os apóstolos eram enviados até esses lugares para ver a sua veracidade e, constatando, abençoavam, ajudavam até aquela obra ali, ok? Então, irmão, Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi buscar a Paulo para ajudá-lo. E é nessa atmosfera que o profeta Ágabo se levanta e declara que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu. Foi por essa revelação, né? Volta lá para Gálatas, o nosso texto. Ele levou a Tito, eu não vou falar de Barnabé e nem de Tito aqui, porque vocês conhecem a história. Provavelmente eu falo um pouco mais de Tito, que ele é citado aqui, mais para baixo aqui, a partir do verso 3, ok? Mas eu não vou falar desses homens. Vou falar sobre o que o texto está falando. Então, ele tinha como companheiros, que a gente entenda, parceiros, combatentes, soldados fiéis à palavra de Deus. Isso é importantíssimo, irmão. Nós andarmos com pessoas que elas nos ajudam, elas cooperam com a obra de Deus. Andarmos com verdadeiros braços do Senhor. Entende? E está difícil. Você olha, parece que você está num deserto. Está difícil achar pessoas assim. Ok? Mas existe, claro que existe, né? Vamos lá. E ele vai falar aqui, verso 2, subi por uma revelação. E nós vimos qual foi a revelação, né? Paulo volta, irmão, a Jerusalém em obediência a essa revelação que nós vimos agora, que foi dada pelo profeta Ágabo. A missão era socorrer aos irmãos que iam passar pela fome que assolava o mundo, que habitavam na Judéia. E Paulo e Barnabé foram lá para isso. E eles cumpriram
esta missão e voltaram para Antioquia. Segundo o capítulo 12, verso 25. Eles voltam para Antioquia e levam consigo a Marcos. Irmãos, percebam que a obediência do apóstolo deve ser seguida, como eu falei anteriormente. Paulo obedece a essa revelação. Paulo é um homem temente a Deus. Barnabé, a mesma coisa. Tito, a mesma coisa. Marcos, a mesma coisa. São homens, aí falar de Pedro, João, Judas, o irmão de Jesus, Tiago, esses homens todos obedeceram a palavra de Deus, a revelação que estavam lhe dando, foram obedientes. E por que nós, que não somos apóstolos, não somos nada, não obedecemos a palavra de Deus? Por que será que está acontecendo esta apostasia? Apostasia. Por que será que está acontecendo isso? Hoje nós temos esta revelação em nossas mãos, está aqui. Qualquer um pode ter. Qualquer um. Tem ela não posso comprar, baixa na internet, tem aplicativo de leitura bíblica, de Bíblias inteiras, ok? Então, não é desculpa. Okay? Ela é a nossa regra de fé e prática. Tudo que está aqui, tudo, é o que precisamos para o nosso proceder como cristão. Não precisamos de mais nada. Não preciso do vizinho falar comigo, do seu fulano falar comigo, da irmãzinha. Eu preciso de ler as Escrituras e pedir a orientação do Espírito Santo para que me abra o entendimento, porque às vezes eu tenho a vista obscura. Tire essas escamas para que eu possa ver a verdade que está nas Escrituras. É isso que eu preciso. Olha o que o Senhor falou lá em Deuteronômio 29, 29. Vamos lá? Deuteronômio 29, 29. Todos acharam aí? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para quê? Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para quê? Para que Deus nos deixou a sua revelação escrita? Por curiosidade? Por, sei lá, é mais um livro? Não. É para que cumpramos, para que o quê? Obedeçamos a sua lei. E a sua lei está contida nas Escrituras. Então, irmãos, o que nós temos aqui é a revelação, aquilo que nos foi revelado. E isso nos pertence, é promessa do Senhor. Aquilo que está encoberto não nos pertence. Mistérios. Existem mistérios que a gente não entende, não nos pertence, e não adianta você ficar especulando, que mas é curiosidade, aí, meu irmão, eu não aguento com isso não, ok? Mas aquilo que está revelado, que o Espírito Santo nos abriu os nossos olhos, nos iluminou para nós vermos, nos pertence. E para que é nos dado? Importante é isso, né? Para quê? Eu sei, tá bom, eu sei. Mas você tem que cumprir, tem que obedecer. É a obediência da palavra, é a obediência da revelação nos dada. A palavra de Deus é a palavra revelada a nós, né? Para que, Paulo vai falar lá em Timóteo, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você tem a palavra de Deus e você não a obedece, você se diz cristão, como é que você vai fazer? Você vai estar instruído para fazer a boa obra? Não vai fazer. Lembra daquela passagem que fala que não façais a obra do Senhor com desleixo? É pecado.
É pecado. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Mas o seu jeito é pecaminoso, meu amigo. Para com isso, faz do jeito que a Bíblia manda. Ok? A Bíblia manda o quê? Vai para, exemplo, né? Vai para direita. Não. Direita tá muito tá estranho ali, não vou ali não. Deixa eu ir para a esquerda aqui, que é mais fácil. O Senhor vai me abençoar aqui também, porque ele me falou em sonho. Aí danou-se, meu irmão. Ó, escorregou a jaca, desceu a ladeira sem freio. Foi embora. Já era. Às vezes não tem nem como voltar, viu? E alguns tinham o dom de profecia, de revelação, igual a Ágabo, só que isso cessou. Toda a revelação dita pela boca dessas pessoas eram divinamente inspiradas e não tinham margem de erros. A profecia que Ágabo disse ali, a mesma palavra diz que ela se cumpriu naqueles dias de Cláudio. Se cumpriu. No Antigo Testamento, e hoje eles eram mortos. Hoje nós temos que rejeitá-los, ok? Era assim, o profeta não podia errar, que se ele errasse, ele era considerado um falso profeta. E com essa falsa profecia, esse falso profeta, ele era extirpado do povo. Era extirpado. O que é extirpar? Era aniquilado. Falso profeta. Trazendo o quê? Engano para o povo de Deus. Esse profeta era, ok? Mas hoje em dia, o que nós vemos aqui é uma banalização. Pessoas se levantando, dizendo que isso vai acontecer, fazendo adivinhações para um futuro aí, não sei quando, e falando sobre a vida de pessoas que às vezes estão ali, as pessoas estão ali naquela aflição, e aí o demônio se levanta e fala algo para a vida daquela pessoa, acaba com a vida da pessoa, acaba. Por exemplo, uma mulher grávida, eu já ouvi isso, tá? Esse menino que está aí não vai nascer, vai morrer. Deus não quer, é outro que vai vir. Aí foi mais ou menos assim a história. Aí o pai chegou, não, é uma menina. Eu já fiz a outra sonografia, é uma menina. E não morreu, nasceu bem, graças a Deus. Entende? A mulher ficou meio que depressiva no dia, né? Então, caramba, que isso? É forte isso, irmão. Que é isso, rapaz? Entende? Tá falando o que Deus não mandou. É isso que eles fazem. Por isso que eu bato neles, irmão. Eu bato sem pena. Sem pena, porque estão errados, porque a revelação é a palavra de Deus, não o que sai da boca do homem, mas sim o que sai da boca do Senhor. O Senhor vai falar assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ok? Então é isso. Então essas palavras dos verdadeiros profetas aconteciam. As que não aconteciam, eles eram o quê? Extirpados do povo. Hoje isso não acontece. Porque se acontecesse o que acontecia naquela época, muitos iam, deixa eu ficar quieto que eu vou falar o que Deus não mandou, eu vou morrer, deixa eu ficar quietinho aqui. Mas, enfim, mas mesmo assim ainda se levantavam, né? Nessa época aqui. Ou seja, irmãos, como eu falei, os escritos de João, no livro da Revelação, é o fim da profecia. É o chamado, que a gente chama de Apocalipse. Certa vez, irmãos, um amigo me falou assim, esses caras aí que ficam dando essas profetadas, eles dão tanto tiro, tanta, né? Parece uma metralhadora, que uma hora acerta. Uma hora eles acertam em alguma coisa. Mas não é porque aquilo é verdadeiro, é que eles acertaram. Às vezes ele conhece a vida da pessoa. Ok? Às vezes ele sei lá, e aí ele vai falando, e aí daqui a pouco acerta, viu? E os erros? E os outros que ele fala? Tem um profeta aí,
uma bonita aquelas deles. Aí, como acontece? Só chega do carro, ele pega, eu fico a equipe lá dentro, pega a placa do carro, aí consegue pela informação da internet. Ah, tá, a placa do carro, né? Aí pega o CPF. Aí consegue saber que é o nome da pessoa. Aí começa. Começa aí. Aí mentirada. Mentirada, isso aí. E as pessoas acreditam. Por que que elas acreditam? Porque elas querem ouvir isso. Querem saber do futuro delas. Elas querem saber o que vai acontecer. Isso não é cristianismo, ok? Isso é espiritismo. Isso é macumba, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Larga a mão disso, irmão. Quando alguém vier falar alguma coisa com vocês, não quero ouvir, não. Quero ouvir, não. Valeu? Quero ouvir, não. Fala com teus demônios aí, comigo não. Comigo não. Porque a palavra vai te condenar. A palavra vai te condenar. Vai te condenar. Então, são coisas, irmãos, que são inventadas pela o quê? Pela mente humana. Às vezes até por ignorância e muitas vezes por malícia. Querendo que a igreja fique cheia e aonde tem revelação, geralmente faz fila na porta. Por que será, né? São adivinhos, irmãos, evangélicos. Eles são adivinhos evangélicos levantados para enganar o povo de Deus. Eles não seguem as Escrituras, eles não obedecem às Escrituras, eles obedecem ao seu próprio ventre. São amigos do seu próprio umbigo. 1 Timóteo 4:1 vai falar assim, mas o Espírito, olha só, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ok? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É o que nós estamos vivendo hoje. Eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Eis que o Senhor te diz. Aí eles, o que o Senhor vai me falar? Eu participava de uma macumba gospel dessa aí, e tinha um pastor que vinha lá de Minas. De vez em quando ele vinha para apanhar fundos, ele vivia disso, de doação e tal. Aí ele vinha lá e aí ele pregava lá. E quando ele vinha, a igreja se alvoroçava. Por quê? Porque ele trazia o quê? Revelação. Revelação. Ficavam doidos. Fulano vem aí. Quase que eu falei o nome dele aqui, não vou falar não. Fulano vem aí. Fulano vem aí. Caramba, aí se preparava para receber. Aí todo mundo ficava assim. E ele ficava rodando. Daqui a pouco ele soltava. Aí ele soltou uma para a mim, eu fiquei assim. Vamos lá, irmãos. Então, irmão, veja que isso já foi o quê? Qual é a profecia que está se cumprindo hoje? 1 Timóteo 4:1. A revelação. Entendem? Está se cumprindo. Durante a era da igreja, ela vai se cumprindo até o fim dos tempos. Ok? Veja o que o apóstolo João diz. Nós somos de Deus. Nós quem? Os crentes. Ok? Está falando dos crentes. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha só, presta atenção nisso. Aquele que conhece a Deus vai nos ouvir. Aquele que não conhece vai saída pela esquerda. Igual aquele urso doido. Saída pela esquerda. Urso não, leão, né? Leão da montanha. Saída pela esquerda, né? Vai sair, de mansinho. Aquele que não é de Deus, aí ele complementa, não nos ouve. Quem é de Deus vai nos ouvir, vai ficar atento. Quem não é, esquece. Nisto, aí ele vai falar, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade. Ok? Qual é o Espírito da verdade? Aquele que nos ouve. Nós vamos falar isso, irmão, presta atenção, falando a verdade, ok? Não é qualquer coisa, não.
E conheceremos também, ele vai falar aqui, o espírito do erro. 1 João 4,6. Você também vai conhecer o espírito do erro que está nessas pessoas que é novo. Você está falando aqui, ó, exemplo, né? Em Gálatas. A palavra está falando que todo falso evangelho é anátema, é maldito, sai fora deles. Está falando disso. Não, ele só tem um errinho. Vamos estar lá, de repente Deus faz uma obra. Não, ele é anátema, sai fora deles. Está falando isso, não. Aí você vai, não, fulano vai. Você vai conhecer o quê? O espírito da verdade e o espírito do erro, que está neles. Irmão, há uma divisão. Há uma divisão. Existe, lembra que eu falei lá? Gênesis 3, semente da mulher. São dois povos que existem no mundo. Não tem outro, não tem um terceiro, quarto, não. São dois povos que existem no mundo. Uns são da semente da mulher, que é Cristo. É o povo de Cristo, é o povo de Deus, ok? Esse é a semente da mulher. E o outro é a semente da serpente. Gênesis 3,15. Semente da serpente. Quem é a serpente que a gente sabe? É o diabo. Satanás. Esses dois povos estão no mundo, convivendo aí. E é uma guerra. E dentre deles, desse povo aqui, desse aqui não, do povo de Cristo não, mas dentro do povo de Satanás, que é a semente da serpente, é a descendência dela, estão infiltrados dentro da igreja, que é a grande maioria das igrejas de hoje. Semente da serpente, propagando o engano, propagando o falso evangelho que o Paulo condena aqui na carta de Gálatas, que são anátema, que seja anátema. Entendem isso? Então, quando você sai das escrituras, você começa a propagar falso evangelho. E isso tem consequência. A mão do Senhor vai pesar sobre essas pessoas, irmão. A mão da pessoa vai pesar nas pessoas. Vamos voltar lá para a gente terminar. Estamos terminando, já. Ele vai falar aqui, ó. Gálatas 2:2. E subi por uma revelação, e lhes pus o evangelho, que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo volta e expõe o evangelho. Que evangelho era esse? A gente está falando dele o tempo todo aqui, não vou falar mais. Não. É o verdadeiro. Paulo expõe o evangelho. Para que ele expõe esse evangelho a esses? E particularmente ao que estava em estima. Esse particularmente que estava em estima eram os apóstolos, eram os que tinham a autoridade. Ele vai falar aqui, ó, no verso 9, desce aí, ó. Verso 9. E conhecendo Tiago, Kéfas e João, que eram considerados como as colunas. Então ele estava falando com os que tinham autoridade sobre a igreja ali, ok? E ele chega ali, ele fala o evangelho que ele estava pregando. E eles dão as destras, porque era o mesmo evangelho. Era a mesma palavra. Por isso, irmão, se eu chegar em uma igreja dessa aí e ouvir outro evangelho, eu falei, opa, não é o que eu estou pregando. Não, né? Não é o que está saindo daqui. Qual é o que está saindo daqui? Peraí. Ou, né? Chego numa, ouço a mesma coisa. Opa, é o mesmo evangelho. Aperta a mão. Dá a destra, né? Que eles falam, dá a destra. Dá a destra. Você é meu irmão. Entende? Era isso. Por isso que Paulo foi até eles e levou e pregou esse evangelho. Não que ele quisesse alguma validação deles, mas ele não querendo falar, não, deixa, assim, por desencargo de consciência, deixa eu falar com eles o evangelho que foi me dado pelo Senhor Jesus. Se o evangelho deles for diferente, a gente vai ter que tirar a prova dos 9 aqui. Ou eles estão errados. Alguém está errado nessa história. Um é falso e o outro é... Não, irmãos, não existe 2 evangelhos. Não existe 2 doutrinas. Não existe você servir a Deus e a Mamon. Não existe. Existe somente uma única doutrina. E essa doutrina é a dos apóstolos.
Esse evangelho é o dos apóstolos, é de Cristo, que foi passado para eles. Veja o que diz aqui no final do verso 2. Era isso que ele está falando, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. O que é isso? Eu não tivesse pregado besteira. Ou eles, que às vezes eles também poderiam ser corrigidos. Se tivesse uma contradição entre eles, o Espírito ia discernir isso, ia resolver isso, porque eles estavam sob a influência. Naquela época eles estavam sob o poder do Espírito. Ele ia fazer com que o certo fosse o certo e o falso tinha que se corrigir para virar o certo. Porque eles eram apóstolos. Mas graças a Deus isso não aconteceu. O que você fala é a mesma língua. Nós falamos o mesmo linguajar. Nós falamos a mesma palavra. Ok? A mesma palavra. Paulo era perseguido, irmãos, pelos judaizantes que caluniavam ele. E eles diziam que aquilo que Paulo trazia não era verdadeiro, não vinha dos apóstolos. E Paulo prova assim, eu tive lá nos apóstolos e eles me deram a mão. Porque o que eu levava é a mesma coisa deles. Como é que o que eu estou falando para vocês estão acreditando nesses pilantras, nesses falsos mestres? Vocês estão acreditando neles? Seja anátema, que é o que ele vai falar ali no capítulo 1. Seja anátema. Ele vai falar aqui no Gálatas 1:20, ele vai falar o que ele escrevia não era mentira. Irmãos, e não é assim hoje? Os falsos irmãos tentam de todas as formas provar que a nossa mensagem não é verdadeira, que nós estamos equivocados nos nossos ensinamentos. Então nós é que somos os falsos. Nós é que somos o anátema. Você olha para a palavra, o fulano é X, não é Y. Aí tu é X de novo, não é Y. Então, você é anátema. Tá bom, valeu, vou fazer o quê? Você está vendo um outro evangelho. Ok? Você está vendo um outro evangelho. Então, irmão, como nós podemos provar esta verdade, esta obediência, né? A gente está tratando de obediência. Como nós podemos provar a verdade e a obediência? Pelo crivo da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. É por ela e é através dela que provamos aquilo que ensinamos que é certo. A fonte são as Escrituras. Qualquer um que vier a mim aqui e falar assim, isso que você está falando não é desse jeito, tá bom, vamos abrir as Escrituras. Me prove aqui. Estou aguardando. Abre a Escritura e me prove. Se é ou não é. A gente vai discutir assim como amigos e tal, mansidão, mas me prove que é. A Escritura fala de si própria. Exato. Ela é auto-interpretativa. Não tem, ela é o próprio dicionário. Não tem como. Se o cara abrir a Bíblia e falar, ele vai se lascar. Vai se lascar. Vai sair com a cara vermelha. Não tem como, irmão. Entende? Agora, existe aqueles cara dura, né? Os cara dura. Eles falam, mas não te confrontam cara a cara. Eles só ficam falando, papapá, né? Enfim, existe os cara dura aí. Irmão, o colégio apostólico continua a nos ensinar. Quem é o colégio apostólico? Paulo, Pedro, João, Tiago, entre outros homens que escreveram as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, e os profetas no Antigo, ok? E todos esses homens estavam sob a inspiração do Espírito Santo, ou seja, sob a autoridade e direção do Espírito de Deus. Por isso que nós, como cristãos, devemos obedecer à revelação nos dada.
Não podemos negligenciar uma vírgula sequer. Diz as Escrituras, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. O que é isso aí? O que ele está falando aqui? Por que eu cito esses dois textos? É porque está falando de quê? Da doutrina dos apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica, irmão. Não é aquela lá de Roma, não, ok? Não é a romana, não. Apostólica, cristã apostólica. Nós somos essa igreja. Poucas têm. Isso a gente tem que, tem que falar. É a verdade, poucas têm. Mas as poucas que têm são apostólicas. E as apostólicas são as verdadeiras. E que seguem as doutrinas dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. Nós somos crentes de quê? Do Novo Testamento, não do Antigo, ok? Ok? A revelação do Antigo está no Novo. É aqui que a gente segue. Citando o Antigo para testificar, mas os ensinamentos estão no Novo Testamento, que são as doutrinas dos apóstolos. Eu termino. Irmãos, valorizemos as Escrituras e a obedeçamos. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é toda a revelação que precisamos para o nosso bom viver diante do nosso Deus. Sigamos obediente a essa revelação, que são as doutrinas dos apóstolos. Veja o que o irmão Paulo falou em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir o que eu quero, o que ele queria, não, o que a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, existia um mistério oculto. Que era esse mistério? O Evangelho, Cristo, estava oculto, no Antigo lá, está falando do Antigo, né? Todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Está manifestado aqui. Eita, se você procura outro tipo de revelação, não bastou a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a revelação dele. Entende? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Quem é esse mistério? A palavra vai falar, não sou eu. Está aqui, que é Cristo em vós. É a palavra que está falando, é Cristo em vós, esperança da glória, a quem, anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. É através da palavra. É a revelação. Cristo é a palavra. Obedeçam às Escrituras. Obedeçam os seus mandamentos. Pois fazendo assim, estarão obedecendo a Deus somente. Amém? Espírito Santo, edifica essa palavra em vossos corações.